Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu passei uns dias aí sem postar nada, mas estou aqui. Eu não postei porque tá um pouquinho complicado para gravar, porque minha vida está um pouquinho corrida e por isso está um pouquinho complicado aí para gravar vídeos, mas estou eu aqui novamente. Eu vou conversar um pouquinho com vocês. O vídeo de hoje, na verdade, vai ser eu conversando um pouquinho com vocês. Eu saí do trabalho e eu vou explicar melhor pra vocês e vou comer um pouquinho porque eu saí hoje pra resolver algumas coisas. Fui no atacadão, voltei, fui no centro da cidade, fui na casa da minha irmã, cheguei agora há pouco. Hoje eu não comi absolutamente nada e eu fiz um miojinho ali pra comer e um suquinho de graviola vou tomar e vou comer e conversar com vocês um pouquinho. Bom, pessoal, como eu falei, eu passei um tempinho aí sem gravar vídeos, mas voltei. Eu fui no centro, fui resolver umas coisas, 1001 coisa hoje. E eu estava aqui, acabei de comer. Eu estava morrendo de fome. Eu saí de manhã logo cedo sem comer nada e cheguei agora há pouco. Estou bem cansada e ainda tem muita coisa para fazer ainda. Eu tentei gravar vídeos outras vezes, mas eu não consegui porque tava muita correria, muito barulho e acabei que não consegui gravar. Eu ia fazer narrado, porém eu acho que o vídeo narrado ele fica um pouquinho chato. E daí eu não fiz preferi não fazer o vídeo para não ter que narrar o vídeo todo. Até para narrar o vídeo aqui em casa é complicado porque aqui o pessoal dorme muito tarde e fica aquele barulho toda a madrugada inteira. E daí até pra fazer narrado a gente tem que fazer lá para as 3, 4 da manhã para fazer o vídeo narrado. Mas como eu falei, eu saí do trabalho, houve uns probleminhas lá. E há muitos anos que eu tento colocar um negócio pra mim. Eu tento fazer algo por mim mesma, assim. E daí eu nunca tive aquela iniciativa, assim, de fazer e tal. E nesse trabalho eu estava lá já, eu trabalhava numa pastelaria. E já fazia ia fazer um ano, na verdade ia fazer um ano que eu estava lá. E daí comecei numa função, depois fui para outra função mais ou menos, né? E daí, 2 meses depois que eu estava trabalhando nessa outra função, minha patroa simplesmente chegou para mim, mandou uma mensagem para mim, uma mensagem pelo WhatsApp, e falou assim: Sula, meu apelido é Sula, meu nome é Girleide, porém meu apelido é Sula, não tem nada a ver, né? Mas é Sula. Ela chegou e falou assim: Sula, olha, eu estava pensando em tirar você daí para colocar você em outro lugar. Ela tem 2 pastelarias. Daí ela queria me tirar de uma pastelaria que eu trabalhava lá com o pessoal. Eu sempre tive assim, nem sempre, né? Eu gosto, hoje eu cozinho, eu faço algumas coisas, mas nem sempre eu gostei de cozinhar. Eu comecei a gostar de cozinhar lá para os 20 e poucos anos. Eu comecei a gostar de cozinhar, assim. E daí eu aprendi a fazer, eu sou muito curiosa, eu gosto de testar receitas, eu gosto de misturar um ingrediente aqui, outro ali para ver no que vai dar. E daí eu aprendi a fazer algumas coisas, alguns lanches, tudo. E daí ela falou assim: já que você tem uma certa experiência, eu vou tirar você daí para colocar você na outra pastelaria, na produção. Eu trabalhava atendendo as pessoas no atendimento lá na pastelaria. Eu fazia os lanches e atendia. E daí ela chegou para mim e falou: eu vou tirar você daqui, eu quero tirar fulana, saiu, só que ela pediu para voltar. Ela pediu para voltar e eu gosto muito dela e tenho muita consideração por ela, então eu vou te tirar daí para colocar ela no seu lugar. E eu não vou te demitir, eu simplesmente vou tirar você daqui
pra te colocar na outra pastelaria, pra você ficar na produção. Só que daí eu ia ganhar menos do que eu ganhava lá na outra pastelaria, fazendo os lanches e atendendo. E daí eu falei assim, logo de cara, ela me mandou mensagem pelo WhatsApp. E logo de cara já me deu uma vontade de xingar ela. De mandar ela pro raio que a parta. Aí eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal, na verdade, assim. Eu me senti muito mal. Eu me senti humilhada. Eu me senti um nada, na verdade. Quando ela falou assim, eu gosto dela e tenho consideração e vou tirar você pra colocar ela no seu lugar. Essas palavras, assim, me doeu demais, assim. Eu fiquei me sentindo um lixo, um nada. Então, assim, eu acho que qualquer ser humano na face da terra, qualquer pessoa que tá no seu emprego, tá ali trabalhando, e de repente chega o seu patrão e diz assim, fala assim pra você, ó, eu vou te tirar desse cargo, porque fulano saiu, mas pediu pra voltar. Fulano, Beltrano saiu, pediu pra voltar, então eu vou te tirar pra colocar ele no seu lugar, porque eu gosto dele e tenho consideração. Ou seja, ali ela quis dizer que não tinha a mínima consideração por mim, nem gostava de mim, nem tinha a mínima consideração. Foi assim que eu entendi. E eu vou te colocar em outro lugar pra você ganhar menos. Você ganha um determinado valor aqui, mas eu vou te tirar porque eu gosto de fulana e tenho consideração por ela. Eu vou colocar ela aqui no seu lugar, ganhar o seu salário. Foi assim, justamente o que ela falou pra mim. Eu vou tirar você pra colocar fulana no seu lugar, pra ganhar o seu salário, ganhar o que você ganha hoje e ficar no seu horário. E você, porque eu gosto dela e tenho consideração. Essas palavras aí eu não esqueci. Chegou gente ali, pessoal. Chegou, tem alguém ali tocando, me estressando já uma hora dessa. São as 4 horas da tarde e já tocaram essa campainha umas 3 vezes já hoje. E eu chego lá e não tem ninguém. Tô estressada. E continuando o que eu tava falando. E daí ela disse assim, falou assim pra mim, eu vou te tirar pra colocar ela no seu lugar pra ganhar o que você ganha, o seu salário hoje, e vou te colocar, não vou te demitir, eu vou te colocar pra outra função, só que lá você vai ganhar menos. Eu ia sair de uma pastelaria pra ir pra outra, só que eu ia trabalhar lá sozinha e eu ia ficar na produção. Me desculpem. Tudo que fosse de doce, de salgado, de tudo quanto é lanche, eu que ia produzir sozinha. E daí eu ia pegar um horário, né, de manhã logo cedo, e só ia largar quando ela ia dar um determinado, ela ia falar assim pra mim, como ela disse, você vai fazer tanto disso aqui hoje. E daí eu tinha que produzir tudo aquilo naquele dia e só largaria quando eu produzisse e terminasse de produzir tudo aquilo. E aquelas palavras delas assim, aquilo ali me doeu demais. Eu me senti um nada. Eu acho que qualquer ser humano na face da terra que estivesse trabalhando e chegasse o patrão para ele e dissesse isso, eu acho que também a pessoa ia se sentir um nada assim. Porque foi assim que eu me senti. Se ela fosse funcionária, se ela trabalhasse em alguma empresa, em algum lugar, e o patrão dela chegasse para ela e falasse o que ela falou para mim, eu tenho certeza que ela também iria se sentir mal de ter ouvido aquilo. E na hora que eu ouvi, ela mandou vários áudios para mim pelo WhatsApp. Ela não teve nem a coragem de falar para mim pessoalmente, ela falou pelo WhatsApp. Na hora me deu vontade de mandar ela mas eu me segurei. Eu não gosto de xingar ninguém, eu não gosto de estar chamando palavrão, não gosto de ser deselegante com ninguém. Então eu gosto de manter a educação. Então eu ouvi tudo aquilo, todos aqueles áudios de 9, de 7, 8 minutos. Eu ouvi tudo. E ela pediu uma resposta pra mim e eu falei que depois eu dava. Isso foi numa quarta-feira, se eu não me engano, foi numa quarta ou foi numa terça-feira. Terça ou foi quarta-feira, eu nem lembro. Se eu não me engano, foi numa quarta-feira que ela falou isso pra mim. E
No domingo, trabalhei normalmente, até o domingo. E eu fiz aniversário na sexta-feira. Fiz aniversário na sexta. Ela falou isso pra mim numa quarta. Na sexta eu fiz aniversário. No domingo fizeram um bolinho lá pra mim. Ela foi e me deu um abraço. Eu senti assim... Eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal com aquela festinha que fizeram pra mim assim. Não por outras pessoas, mas sim por ela. Eu achei muita falsidade, uma falsidade muito grande. E depois eu fiquei assim pensando, por que que eu não saí antes? Por que que eu ainda fiquei até o domingo? Sabe? Mas já passou, né? Mas eu fiquei me perguntando por que que eu não saí naquela hora que eu ouvi e fiquei até o domingo. Só sei que me passei a semana assim muito mal. E eu falei assim, não, eu vou terminar o mês, né, pra completar o mês. Aí vou terminar. E só que daí não tinha ainda terminado. Eu vou terminar a semana, na verdade. Vou terminar a semana. E daí ela foi durante a festinha um bolo. Não, na verdade não foi uma festa. Foi um bolinho simples, só um bolinho e bater os parabéns e só. E daí eu achei muita falsidade da parte dela. E ela veio e me deu um abraço. Eu achei muito falso tudo aquilo. E daí trabalhei o domingo até 00h15. Eu saí de lá. Eu saí de lá, era 00h15. Quando eu saí de lá, que o horário que eu pegaria, no caso, era de 5 às 10 da noite, de 5 da tarde às 10 da noite. Só que sempre a gente passava do horário. Nunca a gente ia até, largava às 10 horas. A gente ia para 10h30, 11 horas, 11 e pouca, meia-noite. Naquele dia, meu último dia de trabalho, eu saí às 00h15. E na segunda-feira eu mandei um áudio, mandei mensagem para ela e falando que eu não aceitaria, não queria, que se fosse para ficar na outra tudo bem, mas se lá não desse para mim, então se naquela pastelaria lá onde eu já estava não dava para mim, então na outra também não dava para mim. E daí foi o meu último dia de trabalho, foi no domingo, né? Na segunda-feira já era fechado, na segunda-feira é sempre fechado. E a partir da terça-feira simplesmente já não fui trabalhar. E creio que na terça-feira, ela já colocou a outra moça. E eu me senti muito mal pelas palavras dela. E naquele dia, duas coisas, duas frases. Uma que eu lembrei e uma que eu vi, assim que eu terminei de falar com ela, eu vi. Uma que eu lembrei foi que quando a gente não luta, quando a gente não batalha pelos nossos sonhos, quando a gente não se mata de trabalhar pelos nossos sonhos, a gente faz isso, mas pelos sonhos dos outros, para realizar os sonhos dos outros. Então é melhor que a gente faça isso pelos nossos sonhos, por a gente mesmo. E assim que eu terminei de falar com ela, eu vi no Instagram uma mensagem que dizia assim: não espere a oportunidade chegar, crie a oportunidade. Então isso foi uma frase assim que me marcou muito, as palavras dela e com a mensagem que eu lembrei e eu vi também. Isso aí fez com que eu tivesse forças, assim, para montar o meu, para abrir o meu, que há muito tempo eu queria colocar. E daí, eu queria colocar já fazia um tempo. Ano passado eu já tinha comprado umas máquinas, algumas coisas para que eu queria trabalhar com lanche também. E daí comprei umas máquinas e veio quebradas. Essas máquinas vieram quebradas. O vendedor não quis trocar. Eu comprei pelo Mercado Livre e o vendedor não quis trocar e deu uma complicação. Só que o Mercado Livre, graças a Deus, trocou para mim. Eles falaram que ia fazer a devolução do meu dinheiro e que iam se resolver com o pessoal das máquinas. E graças a Deus devolveram o meu dinheiro, só que eu fiquei com medo de comprar novamente pelo
pela internet e preferi comprar em alguma loja física mesmo, e não acabei que encontrei muito mais caro, 10 vezes mais caro do que na internet, e daí eu não comprei. E daí em janeiro apareceu a oportunidade de eu trabalhar na pastelaria, e daí eu fui, já ia fazer, já estava perto, né, de fazer um ano, e saí, infelizmente. Eu acho que eu acredito assim que nada na nossa vida é por acaso. Nada é por acaso, tudo tem um porquê. E tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo, o tempo e a hora para acontecer. E há muitos anos que eu tento colocar um negócio para mim e nunca consegui, nunca tive aquela iniciativa. Eu só ficava pensando, sonhando e pensando e imaginando, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas nunca tomei a iniciativa para fazer. E como eu falei para um colega meu, eu agradeço primeiramente a Deus, e segundo eu agradeço a ela, porque foram as palavras dela, foi a maneira que ela me tratou, como ela me tratou como um nada, foi aquilo ali que me deu forças para eu fazer para mim, para eu ter uma ação assim. E aquelas palavras, às vezes o não de alguém é que te ajuda, muitas vezes. Não é só o sim, é o não também. Talvez se ela não tivesse dito aquilo pra mim, não tivesse me tratado da maneira que ela me tratou, talvez eu ainda estivesse lá. Mas, como eu falei, tudo tem o seu tempo. Então talvez eu precisasse ouvir aquelas palavras, como eu estava falando, talvez eu tivesse que ouvir aquelas palavras para eu tomar a iniciativa de fazer o meu, né? E daí eu fiz. Na segunda-feira que eu falei com ela, na terça, se eu não estou enganada, já na terça eu já comecei a pesquisar preços de algumas coisas e já comecei a comprar algumas coisas. Na quarta eu fui comprando aos pouquinhos, fui comprando aos poucos e fui guardando. E vai fazer 2 semanas que eu coloquei pra mim. Também trabalho com lanche. Eu trabalho com lanches e, na verdade, por enquanto é só delivery. Por enquanto é só delivery. E se Deus quiser, em nome de Jesus, vai dar certo. Já comecei a vender. Muitas pessoas ainda não sabem. Como a minha cidade, eu moro numa cidade pequena, então muitas pessoas também não sabem, outras sabem. Tento fazer tudo certinho, tento mandar um bom produto gostoso e um bom produto para os clientes, para ninguém ligar reclamando, nem falar nada. E graças a Deus, até agora, ninguém reclamou. Todo mundo liga, manda mensagem de volta falando: poxa, moça, é muito gostoso, eu amei, já virei cliente. E tipo assim, é bom você ouvir isso. É bom você ouvir, você fazer um produto e uma pessoa falar: poxa, gostei disso, eu gostei, eu amei, vou virar cliente. É muito bom, você se sente orgulhosa de você mesmo assim. Então, saí do emprego. Hoje eu trabalho para mim mesma. Eu não vendo aquela quantidade que gostaria de vender, mas eu pensei assim: poxa, eu queria muito. Eu vou primeiro dar o primeiro passo. O restante eu vejo o que eu vou fazer pela frente. É fechar os olhos e sair caminhando e pedir para Deus colocar o chão. E daí é o que eu tô fazendo. E eu espero, em nome de Jesus, que dê certo. Em nome de Jesus, que dê muito certo. Porque é muito complicado você trabalhar num lugar onde o patrão te humilha, te coloca para baixo. Então é muito complicado. E eu já trabalhei em várias coisas na minha vida, eu trabalho desde os 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar desde pequenininha, meus irmãos também. Então assim, eu já trabalhei em vários lugares, já trabalhei em casa de família, já trabalhei como babá,
arrumando casa, limpando, faxinando, fazendo tudo, e fora as outras coisas. Já trabalhei em vários lugares, então assim, é muito complicado você tá ali batalhando todo santo dia e ter alguém que ainda te humilha, te coloca para baixo. Eu trabalhei na casa de uma mulher, casa de família, antes da pastelaria, que ela não deixava nem comer, não podia nem beber água, nem comer lá. Ela comprava comida todos os dias, contada, uma quantidade já certa, para ela, o marido e os 2 filhos, para não sobrar para os funcionários comer. Então, e eu acabava brigando e era complicado, muito complicado. Saí de lá que me deu vontade de bater nela. Saí de lá, meu último dia lá, eu briguei, tive uma briga muito feia com ela, porque não podia comer nada. Eu já passei mal na casa dela de fome. E eu falei, poxa, eu falei no dia que eu saí de lá, eu falei pra ela isso. Eu falei, poxa, eu tô 5 dias da semana aqui na sua casa, acordando cedo todos os dias, acordo às 5 horas da manhã. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu tô de pé, arrumando casa. Quem trabalha em casa de família sabe que a gente tem hora pra pegar no serviço, mas a gente não tem hora pra largar. E dava 10, dava 11 horas da noite. Quando ia pra praia, ia pra 1, 2 horas da manhã, e no outro dia, 5 horas da manhã, tá de pé de novo. Então era muito, muito complicado, muito cansativo. E a gente não tinha direito nem de comer, nem de beber água. E era complicado. E nesse dia eu falei coisas assim que eu tava já cheia, e falei pra ela. E isso foi numa quinta-feira à noite, que eu falei, eu desabafei muita coisa, que tava engasgado, já fazia tempo. Falei pra ela. E na sexta-feira de manhã, logo cedo, tava escuro ainda, eu arrumei minha bolsa e fui embora. E até o dia de hoje não pisei na casa daquela mulher. E arrumei esse trabalho na pastelaria, que também a mulher também me fez com que eu me sentisse nada. Explorava demais, explora os funcionários demais assim. Você tem uma hora para pegar, para começar no serviço, mas você não tem hora para largar. Se você chega 5, 10 minutos atrasado, o patrão reclama. Mas se você passar 1, 2 horas, 3 horas do seu horário, aí tudo bem, aí não tem problema. E ela não, no caso que eu trabalhava na pastelaria, ela não pagava R$1 a mais. Você simplesmente trabalhou aquele horário e sem ganhar nem um centavo a mais. Hora extra, não tinha isso de hora extra. Hora extra. Então assim, era muito complicado. Você batalhar, você tá ali, você dá o seu sangue pela aquela pessoa, pelo seu trabalho, e você não tem reconhecimento nenhum e ainda é humilhado. Isso é muito, difícil. E na pastelaria, depois que eu saí de lá, a gente ia fazer uma reunião. Nós, não só eu, né, todos os funcionários, a gente já estava cansado assim de muita coisa. E a gente queria fazer uma reunião com ela, só que ela ficou adiando. E eu acabei saindo e não fez essa reunião. E na reunião a gente ia falar para ela em questão do horário, que a gente tinha hora para largar, para chegar no trabalho. A gente tinha hora para chegar, mas para largar não tinha, que era até, o combinado era fechar às 10 horas, 10h30 a gente largar. Só que a gente ia para 11h30, meia-noite e pouca. Então assim, se a gente chegava 5 minutos atrasada, ela já reclamava. Mas a gente podia passar 2, 3 horas do horário. Então era complicado. Muitas coisas, muita coisa. A exploração lá era muito grande, muito grande. E eu gostava de trabalhar lá. Eu gosto de trabalhar com comida, eu gosto de trabalhar com lanche. E talvez, se ela não tivesse dito aquilo pra mim, talvez eu estivesse lá. Ou talvez não, porque desde o ano passado eu já tinha aquela intenção de abrir um negócio pra mim.
e estava começando a comprar as coisas aos pouquinhos. E como minha máquina veio com problema, troquei e tal. Talvez eu ainda estivesse lá, né? Talvez sim, talvez não. Eu estava juntando também um dinheirinho aí pra abrir. Eu disse, eu vou juntar mais um dinheirinho, vou comprar mais algumas coisas, depois eu saio. Só que daí houve esse probleminha, né? Antes, ela veio falar isso pra mim. Mas é isso. Eu acho que, como eu falei pra ela, eu acho da mesma forma que um patrão, qualquer empresa, tanto pode ser uma empresa gigantesca ou pequenininha, da mesma forma que o patrão precisa do funcionário, o funcionário precisa do patrão, o funcionário precisa trabalhar, precisa ter o seu dinheirinho para comprar suas coisas, seu pão de cada dia. Da mesma forma, o patrão precisa do funcionário, porque sem o funcionário, a empresa dele não vai para frente. Então eu acho que a gente tem que ter um respeito, tanto do funcionário quanto do patrão. Tem que ter um respeito ali. E onde eu trabalhei não tinha respeito nenhum. E fica complicado você trabalhar num lugar assim, onde não tem respeito e as pessoas ainda te humilham. Você tá ali dando seu sangue e ela tá lhe tratando mal. É complicado. E eu acho que no mundo também tem espaço assim para todo mundo. Você quer botar um negócio ali, o outro quer colocar a mesma coisa ali. Você procure ter o seu diferencial, né? O mundo tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu coloquei essa pastelaria, eu comecei faz umas 2 semanas mais ou menos. Vai fazer ainda 2 semanas. E assim que eu coloquei, a ex-patroa da pastelaria começou a ver as minhas coisas, falar. E eu comecei a ouvir muita coisinha. Eu já bloqueei ela, que eu não tenho muita paciência, mas faltou paciência com ela. Já bloqueei para não ter problema. E tipo assim, é como se ela quisesse apenas só ela poderia colocar, trabalhar com lanche, fazer, só ela poderia, ninguém mais poderia, entendeu? Então assim, eu coloquei, ela não gostou nem um pouco. Eu falei umas verdades para ela também. Eu não xinguei ela, não xinguei em momento nenhum. Não fui mal educada, não fui deselegante com ela em nenhum momento. Eu simplesmente falei algumas verdades, algumas coisas não. Tudo que eu falei pra ela foi o que eu iria falar na reunião, mas que não deu pra fazer essa reunião, porque eu saí antes da reunião. Mas estou eu aqui, graças a Deus, coloquei pra mim. Estou trabalhando em casa, eu trabalho com delivery, trabalho em casa. No começo está sendo um pouquinho difícil para mim, muita dívida, muita conta para pagar aí, mas vai dar certo em nome de Jesus. Tem dias que bate um desânimozinho, mas eu respiro fundo e sigo em frente e vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Tem dias que vende um pouquinho menos, tem dia que vende mais, vende bastante, mas vai dar certo em nome de Jesus. Eu quis dar o primeiro passo. Eu quis começar, sabe? Eu vou começar. E depois, mais pra frente, a gente vai organizando as coisas. Eu vou organizando as coisas. Dando uma organizadinha aqui, outra ali, colocando tudo no lugar. Mas eu quis, primeiramente, dar o primeiro passo. E dei, né? Eu comecei, vai fazer 2 semanas, graças a Deus. E é isso. Eu acho também que a gente deve viver num mundo assim. A gente tem que buscar sempre a nossa melhora, sempre correr atrás dos nossos sonhos, batalhar. Eu achava assim que na minha cidade é uma cidade muito pequena, e eu achava assim que aqui não dava nada, sabe? Mas aqui dá sim, dá pra você crescer, basta você saber ter criatividade, né? Batalhar, correr atrás, que dá certo. E é o que eu estou fazendo, graças a Deus. Comecei e em nome de Jesus vai dar certo.
já deu, como muita gente fala pra mim, já deu certo. E é isso. Eu espero que vocês curtam aí esse vídeo também, tá? Curtam aí pra me ajudar. Por isso também que eu não postei vídeo. Eu acho que umas 2 semanas, faz umas 2 semanas que eu não posto vídeo. Porque eu estava na correria, comprando coisa para poder abrir, né, a minha pastelaria delivery. E eu estava naquela correria e comprando aqui, comprando ali, faz uma coisa, faz outra. E nessa correria toda eu tentava gravar e daí eu não conseguia gravar. E tenho vários pedacinhos de vídeos no meu celular, mas não terminei nenhum porque eu não consegui gravar, nem terminar nenhum. E resolvi conversar um pouquinho com vocês. A pintura. Ia sair a 3ª parte aqui da pintura. Porém, eu acho que não vai sair porque tá muito corrido. Ontem, na verdade, ontem eu pintei a frente da casa. Ainda falta o meu quarto. Oi. Ainda falta pintar todas as portas. Nessa correria, pinta a casa, sempre todos os anos pinta a casa eu e a minha mãe. Só que esse ano foi um pouquinho corrido. Eu comecei e ela tá me ajudando aqui nas coisas, então a gente deixou a casa de lado um pouquinho. Ainda falta as portas, pintar todas as portas. E falta pintar o meu quarto. E lá na frente de casa eu até gravei um pouquinho e pintei, passei uma mão só. Aí já tava escurecendo. A gente deixou para pintar hoje. Só que não deu para pintar até agora, não deu para pintar. Já fui na outra cidade, fui no Atacadão, fui comprar umas coisas. Aí eu voltei, fui no centro da cidade. Fui na casa da minha irmã, cheguei em casa, já tô aqui e tá queimando frango. Voltei. E eu cheguei, como eu estava falando, né? Aí eu já cheguei, eu fui comprar uns recheios, comprar tomate que faltou, comprar algumas coisas que faltaram, frango. E comprei, cheguei, já tô com frango no fogo preparando. Então assim, tenho que preparar, tenho que organizar as coisas ali pra mais tarde começar aí o delivery. Eu começo das 3 da tarde até às 9h30 da noite. Porém hoje vou começar um pouquinho mais tarde. Eu vou começar um pouquinho mais tarde hoje. E o frango tá no fogo. Fui desligar porque já tinha secado a água e ia queimar. Aí eu desliguei. Vou preparar o frango e cortar alguns tomates ali, é o que falta só. E vou dar uma organizada por ali. E é isso. Eu estou muito cansada. Você que trabalha pra você, assim, você trabalha muito mais. Pra quem a gente que trabalha pra gente, né? Trabalha muito mais, trabalha dobrado. Mas é melhor a gente trabalhar pra gente do que ir na paz, na tranquilidade. Às vezes você se estressa, tudo, mas ainda é melhor do que você trabalhar pra alguém que está lhe humilhando, lhe pisando. É 1000 vezes melhor. O pouco que eu ganho vale mais a pena do que com muito ganhado e sendo xingada, sendo humilhada. Entendeu? E eu prefiro estar aqui. Eu prefiro estar aqui ganhando pouco no meu cantinho. Em nome de Jesus eu vou vender mais. Em nome do Senhor Jesus eu vou vender muito mais. Vai dar certo. Eu quero ter um ponto para mim, um ponto fixo para mim. E se Deus quiser eu vou conseguir também. E para melhorar também as vendas. Mas eu prefiro estar aqui. O pouco que eu ganhe. Eu prefiro estar aqui do que estar num lugar onde eu estou sendo humilhada, ganhando muito, mas estou sendo humilhada. Ganhando muito, porém, lá na pastelaria eu não ganhava muito. Ganhava muito pouco, muito pouco. E ainda era humilhada, xingada. Então, xingada não, né? Um lugar assim, você trabalha, você é humilhado, você é pisado. Então, é melhor você com pouco do que com muito e viver assim. Então é isso, eu vou ali ainda, eu vou preparar, vou tentar gravar um pouquinho pra vocês ainda, eu fazendo vou tentar.
Se eu não conseguir, porque a correria tem muita coisa para fazer ali ainda, tem prato para lavar, tem a casa para dar uma organizada. A pintura que eu falei, meu quarto, é muita coisa. A pintura, ainda falta terminar, eu passei uma mão na frente, ainda falta dar a segunda demão, falta pintar, terminar de pintar direitinho uma frente. O meu quarto tá uma bagunça, meu quarto está uma bagunça só, e tá para pintar, além da bagunça ainda falta pintar, né? Tá muito bagunçado, meu quarto, esses dias, meu quarto está ali jogado, as traças. E ainda falta pintar a frente e só. E eu tentei gravar para fazer a terceira parte, na verdade, da pintura, porém, eu já não aguento mais a pintura. Eu já não tô aguentando mais essa pintura já. Porque assim, a gente não pinta todos os dias. Quando a gente tem um tempinho, a gente vai lá e pinta. Tem um tempinho, a gente vai lá e pinta. A gente não pinta todos os dias. E geralmente a gente começa a pintar de 4h30 da tarde, 6, 7 horas da noite. Aí é o tempo que a gente vai pintar a casa. Então por isso que a gente demora muito para pintar. Principalmente esses dias, para mim, essas semanas aí. Porque foi muito corrido para mim, eu saí do trabalho. Tava trabalhando, depois saí, aí comecei a colocar as minhas coisas, fazer as minhas coisas. Então demorou aí a pintura. A casa é alta, então minha mãe não consegue subir assim. Ela consegue subir na escada, mas ela tem medo de subir na escada. Outras pessoas não ajudam a pintar. O restante do pessoal trabalha, a outra vai para a escola, então é só eu e a minha mãe para pintar. E a gente não pinta todos os dias, por isso que demora tanto assim. E a terceira parte do vídeo aí da pintando a casa, creio que não vai sair. Talvez nesse vídeo eu mostre para vocês um pouquinho a gente pintando ali a frente da casa, ou talvez não, eu não sei. E é isso. Eu vou cuidar aqui nas coisas, vou organizar as minhas coisas aqui para começar o delivery daqui a pouco. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse vídeo para me ajudar aí. Curta, comente, compartilhe. E até um próximo vídeo. Pessoal, antes de encerrar completamente esse vídeo, eu quero dizer para vocês que não desistam dos seus sonhos, que corra atrás, que batalhe, que você tem um sonho, lute por ele, batalhe por ele, porque tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo, mas às vezes a gente, como eu falei um pouquinho atrás, como eu falei assim, quando a gente não batalha pelos nossos sonhos, quando a gente não corre atrás, não luta ali pelos nossos sonhos, a gente faz isso pelos sonhos dos outros, para realizar os sonhos dos outros. Então é melhor que a gente faça pra gente. Então não desista dos seus sonhos, corra atrás e tenha fé que tudo vai dar certo. Eu comecei, eu estou batalhando, eu estou correndo atrás dos meus sonhos, tentando ter uma vida melhor também, né? Mas é isso. Não desista dos seus sonhos, eu tô correndo atrás do meu e espero em nome do Senhor Jesus que dê certo, vai dar certo. Uma coisa eu aprendi também, que a gente tem sempre que profetizar as coisas, a gente não pode ficar assim, será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Talvez eu não vou fazer porque eu acho que não vai dar certo. A gente só sabe se vai dar certo tentando, não é? Só se você nunca tentar, você nunca vai saber que vai dar certo ou não. Então a gente tem que tentar. Um padre falou isso pra mim, eu não esqueci. A gente tem que profetizar. Quando você pensar em fazer alguma coisa, sempre falar assim, vai dar certo, eu vou fazer. Não é pra dizer, eu vou tentar, será que vai, será que não vai? Não, sempre fale pra você mesmo, vai dar certo, eu vou fazer. E corra atrás dos seus sonhos.